Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de infraestrutura verde, origens, definições, funções e aplicações. A origem, o termo infraestrutura verde foi utilizado pela primeira vez em 1994 na Flórida, em um relatório dirigido ao governo americano sobre estratégias de conservação do meio ambiente. A intenção era refletir a noção de que os sistemas naturais são tão ou mais importantes que os componentes da infraestrutura convencional, que é a infraestrutura cinza, ao funcionamento e desenvolvimento de uma comunidade ou uma cidade. Então, você tem a cidade, quando a gente fala em infraestrutura, o que é que a gente pensa? Na questão lá das ruas, né, das avenidas, das passarelas, dos viadutos, enfim, toda essa questão. Sinalização, tudo isso seria infraestrutura cinza, é importante, mas para além disso existe também a questão verde na cidade, ou seja, a distribuição de bosque, se tiver, espaços de lazer, enfim, né, lagos às vezes tem na cidade, ou praças com algum corpo d'água, enfim, toda essa questão de recreação. Embora o termo infraestrutura verde seja relativamente novo, o seu conceito não é. Então o termo já existia, a questão de se pensar na questão ambiental dentro de uma cidade, só que ainda não tinha um termo propriamente dito, mas o conceito já existia, o conceito, entre aspas, abstrato já existia, a ideia, melhor dizendo, a ideia abstrata já existia, só não existia um termo para designar. As primeiras ideias e propostas voltadas para a relação natureza-cidade giravam em torno da preservação da natureza frente aos avanços da cidade. Então, alguns marcos: a criação do primeiro parque nacional do mundo, o de Yellowstone, nos Estados Unidos. Então ele tem aqui uma parte que tem bastante influência de vulcões, e aí onde tem cratera preenchida por água fica essa cor aqui, né, nos Estados Unidos, realmente muito bonito. Vocês percebam lá, isso se confunde com a própria ideia da noção da legal de preservação do meio ambiente, tá? É claro que você tem uma guinada muito grande na questão ambiental, como a gente falou em aulas anteriores, ali na década de 60, com a publicação da Raquel Castro, da Primavera Silenciosa, principalmente a partir de 72, com o Clube de Roma publicando os limites do crescimento, essa preocupação global. Antes disso, você tinha preocupação com o meio ambiente, mas era mais de caráter local, e era muito mais voltado para uma questão naturalista ou paisagística, aquela ideia clássica de que natureza é uma coisa e homem é outra, e você tem que preservar a natureza por uma questão de preservar aquelas belezas. Você tinha que preservar essa beleza aqui lá nos Estados Unidos. Não era aquela noção de que se você não preservar isso aqui, estaria ameaçando o futuro da humanidade. Você tinha que preservar porque é algo realmente muito bonito que não pode se perder. Então é uma abordagem que se chama de naturalista do meio ambiente. Depois isso é criticado, se vocês quiserem ir atrás do debate, tem um livro interessante que é o Mito Moderno da Natureza Intocado, do Jacques. Eu sempre recomendo. Ele faz uma crítica dessa visão naturalista na natureza. A visão mais atual, como eu falei em aulas anteriores, é que os problemas ambientais, aí você já vai trocar um pouco o termo natural por ambiental, eles são, em suma, problemas socioambientais, ou seja, problemas que, em última instância, afetam o homem, seja a escassez de recursos naturais, degradação do meio ambiente, enfim, de inúmeras maneiras, tá? Mas aqui você tinha essa primeira ideia aí, olha, Plano Emerald Necklace, acho que é assim que se pronuncia, do arquiteto paisagístico Frederick Law Olmsted, em Boston. Então foi o primeiro projeto paisagístico de cunho ambiental, primeira vez que alguém
pensou ali numa cidade com a questão do meio ambiente, tá? Você teve Cidade de Jardins, de Ebenezer Howard, cuja concepção buscava estabelecer limites físicos e demográficos aliados aos espaços livres verdes. Então, do final do século XIX até a década de 1970, os planos visavam isso aqui, a introdução da natureza na cidade, com o meio de oferecê-la para o desfrute coletivo e para atender os objetivos de embelezamento. Aquela ideia é um pouco daqui, tá? Que é algo bonito e portanto, precisa ser preservado por uma questão paisagística. A partir da década de 1970, ocorreu essa introdução de cunho ecológico. A cidade deixa apenas de ser uma questão social e passa a ser uma questão ambiental. Eu falei, né? O ambiente ele vai se tornar uma questão socioambiental, essas coisas vão estar imbricadas. A ecologia clássica, ela estuda lá os seres vivos e a relação entre os seres vivos e o ambiente, tá? Mas ela era muito focada antes, lá o estudo de Darwin, né? Da biologia, enfim, do chamado ambiente natural. Então você considerava que não valia você estudar ecologia no ambiente urbano, porque aquilo lá já estava alterado, não era natureza intocada, né, que é o Jacques critica depois. Mais tarde veio surgir o ramo da ecologia, que é a ecologia urbana, que ela vai dizer que no ambiente urbano você vai ter relações ecológicas. Inclusive a gente tem pragas, né, no ambiente urbano, outros animais aí que convivem, mas você também tem ali todo um ciclo biogeoquímico, tudo isso acontece, e com o homem no meio. Então essa ideia aqui de cunho ecológico, da ecologia urbana, ela vai aí se desenvolver na década de 70 e vai afetar o pensamento que se tinha do início do planejamento ambiental urbano. A partir da década de 1990, surge esse termo aqui, aliás, ganha força esse termo aqui, né? A sustentabilidade como parâmetro urbanístico. Então tudo aquilo que a gente discutiu em aulas anteriores ao tripé da sustentabilidade, né, que é o econômico, o social e o ambiental. Então, tem essas três fases aqui. A definição de infraestrutura verde é uma rede interconectada estrategicamente, planejada e gerida em áreas naturais e outras áreas livres que conservam os valores e funções do ecossistema naturais. O meio ambiente é a base para o planejamento. A ideia básica da infraestrutura verde é essa, tá? O planejamento ambiental ele não iria começar por uma questão econômica ou social, e sim, o planejamento urbano, perdão, ele não iria começar por uma questão econômica ou social, e sim por uma questão ambiental. Então, para a infraestrutura verde, a conservação dos sistemas naturais não apenas protege os valores e funções ecológicas, mas também promovem diversos benefícios sociais, econômicos e culturais. Então, está tudo interligado, tá? Funções e aplicações. O objetivo da infraestrutura verde é promover a conservação estratégica através da identificação, da proteção e do manejo a longo prazo das redes de espaços verdes interconectadas. Tais redes não se restringem aos limites políticos do território, a chamada teoria dos sistemas. Então, a teoria dos sistemas, que é uma teoria que nasce na biologia com Bart Lafay, que é um biólogo, e que também tem grande força ali na ecologia, ela tem essa ideia de que os espaços verdes, o mais importante não é o quanto tem de espaço verde em si, mas qual é a qualidade desse espaço verde primeiro, e como é que ele se relaciona entre eles e o meio que está ao redor, ou seria a própria cidade. Então, a máxima da teoria dos sistemas o todo é mais do que a soma das partes, é maior do que o todo não é a simples soma das partes, e sim porque você tem sinergias entre essas partes, então não é a simples soma delas. A mesma ideia tem que prevalecer aqui, você vai focar na relação entre as partes, particularmente os espaços verdes que tem na cidade, e como eles são interconectados e qual a relação deles com as pessoas que vivem lá também, que fazem parte de todo esse sistema, tá? Enquanto
enquanto que não existe, né? Enquanto para o pensamento convencional as áreas verdes são frequentemente vistas como alguma coisa que é boa ter, para a infraestrutura verde elas são uma coisa que tem que ter e tem que se ter, né? Então essa é a diferença, tá? Para a ideia lá paisagística do século XIX e século XX é essa aqui, de que é boa porque é bonita, que não, é uma coisa necessária. Enquanto os espaços verdes são comumente vistos como autossustentáveis, a infraestrutura verde sugere que os espaços verdes e sistemas naturais devem ser ativamente protegidos, manejados e, em alguns casos, restaurados. Então, a ideia clássica é de que, por si só, a natureza, entre aspas, ia se recuperar. Aqui não, aqui diz que o homem faz parte da natureza, então ele tem que gerir ela, de forma a proteger, tá? Fazer o manejo. Então, aqui você tem uma gestão mais ativa, aqui mais passiva. Um dos principais desafios, mudar a percepção das pessoas sobre o planejamento e proteção das áreas verdes. Então, a ideia lá de preservação, vocês sabem muito bem que não está ainda imbricada, principalmente quando a gente fala de Brasil. Então, mudar as pessoas acerca da ecologia, de agir ecologicamente correto, isso é um grande desafio. As áreas verdes não necessariamente estão à espera de desenvolvimento ou não são apenas áreas naturais destinadas ao lazer. Muitas vezes as pessoas veem aí uma área de mato ou alguma floresta e dizem assim, precisa derrubar aquilo para ter desenvolvimento, para trazer um shopping center, alguma coisa lá para a cidade. Então tem essa ideia, né, de que quando você derruba uma área verde e coloca alguma obra de infraestrutura cinza, entre aspas, você está trazendo desenvolvimento para a cidade. E isso é no mínimo questionável, tá? Só não vou falar aqui que não é verdade, porque a gente viu que existem outras escolas de pensamento de desenvolvimento. Mas dentro do paradigma da sustentabilidade, isso não é de todo verdade, tá? Tudo bem, ninguém é contra que você coloque um shopping center ou alguma coisa do gênero, mas que isso seja feito de forma a respeitar a ecologia que se tem ali. A infraestrutura verde se baseia numa rede de elementos que possuem funções específicas. Elementos, então. Quais são os elementos e funções? A gente começa aqui com uma tabela. Olha, os parques públicos ou privados, reservas ou área de preservação. Então, recupera e protege a fauna e a flora, aumenta a biodiversidade, conserva e restitui as características da paisagem natural. Os refúgios, corredores da vida silvestre, cinturões verdes, proporciona habitat para a vida selvagem, favorece a migração e reprodução animal e mantém a saúde da população. As terras ribeirinhas, pântanos, mangues, planícies, inundações e áreas de recarga de aquíferos, rios e lagos. Para que elas servem? Proteger e recuperar a quantidade e a qualidade da água. Também atua no manejo de águas pluviais e mitigação de inundações. Proporciona habitat para organismos aquáticos e favorece o ciclo hidrológico. Continua aqui. Você tem esses outros parques aqui. Olha, parques, corredores verdes, corredores ripários. Ripários vêm de rios, tá? Então corredores, pode ser um braço de rio que liga dois rios ou um rio e um lago. Enfim, as trilhas e ciclovias e vias arborizadas. Provê espaço para atividade ao ar livre, oportunidade para transporte alternativo, conexões e proteção de componentes da rede e conecta as pessoas à natureza. Os sítios históricos e arqueológicos também entram. Preserva uma ligação com a herança cultural e natural. Cinturões verdes, monumentos naturais, mirantes, espaços abertos públicos. Melhora o padrão de crescimento e desenvolvimento. Cria paisagem com apelo visual. Aumenta o orgulho e a identidade comunitária. Fazendas, ranchos, pomares, hortas e florestas controladas. Protege as terras cultiváveis, mantém características e tradições rurais e sustenta setores econômicos. Então, todos eles têm importância econômica, ambiental e social. A infraestrutura verde pode ser implementada em várias escalas. Você tem uma escala particular,
edificação, por exemplo, criação de tetos, muros verdes, espaços verdes, quintais, jardim. Então, seria a escala micro, tá? Isso aqui, dentro de um próprio edifício ou pode ser dentro de um conjunto habitacional, por exemplo, você ter as áreas verdes, você de repente colocar ali um muro com vegetação, até no telhado você pode utilizar também. Local, a criação de greenways ou corredores verdes para conectar parques já existentes ou no manejo de água pluviais. Jardim de chuvas, canteiros pluviais, alagados, faltou o A aqui, tá? Construídos, etc. Ou aqui numa escala ainda maior, olha, estadual, regional, nacional. Principais ligações de paisagem, os landscape linkage e do habitat dos animais. Aqui a gente está falando aí em termos já macro, tá? Às vezes você tem duas unidades de conservação estadual e você tem um corredor para linkar as duas. Mas quando a gente fala de infraestrutura verde em cidade, a gente está falando desse nível aqui, tá? Do nível local. Então é isso, a gente vai continuar essa aula aí, esse assunto em outra aula, melhor dizendo. A referência que a gente está utilizando é o do Vasconcelos, um livro sobre infraestrutura verde aplicada ao planejamento da ocupação urbana, tá?